Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e sou formador na área da hipnose clínica. Continuando com o que nós estivemos a ver ao longo destes vídeos, destas semanas, eu hoje gostaria de trazer-vos mais três assuntos relevantes, sendo que um está diretamente envolvido com o uso de hipnose, mas, como irão ver, os conceitos, a ideologia, pode ser aplicada mesmo quando nós vamos fazer com um processo de psicoterapia sem o uso de hipnose. Então, quando nós temos todas as questões dos motivos, dos objetivos traçados, e é importante referir que os objetivos podem e deverão ser ajustados ao longo do processo, torna-se importante para um profissional de saúde mental pensar em algo como o consentimento informado. Nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas que não são profissionais de saúde mental tendem a vender intervenções de saúde mental. Ou seja, metem-se no galho de outros macacos, por assim dizer. E essas pessoas não têm este problema, porque elas não são obrigadas, nem por questões éticas, nem por questões... Bem, éticas e morais, provavelmente sim, se essas pessoas assim o tiverem. Mas, práticas deontológicas e legais, essas pessoas não estão restritas a este pormenor. Por outro lado, profissionais de saúde mental estão, pelas questões éticas, deontológicas e legais, estão obrigados a recolher um consentimento por parte da pessoa para que nós possamos realizar a nossa intervenção. Então, o consentimento informado deve ser sempre solicitado, especialmente quando nós estamos a falar em crianças e jovens com menos de 17 a 18 anos. Aí, um adulto responsável, ou os pais, ou o encarregado da educação, seja quem for, tem que consentir a nossa intervenção. A forma como nós o podemos fazer pode ser verbal ou escrita, e eu aconselho sempre a ser um consentimento informado escrito para proteger-vos não só a vocês, os técnicos, mas também à própria pessoa. E nesse consentimento deve estar bem descrito o nome da pessoa a quem nós vamos fazer a intervenção, o nome do responsável, quais é que são as áreas em que nós vamos intervir e, obviamente, as assinaturas, quer a vossa enquanto técnico, quer a do adulto. E isto é uma salvaguarda. A outra exceção, por lei, a solicitar um consentimento informado, tem a ver com pessoas que sofreram acidentes, como traumatismos cranioencefálicos, afasias, ou têm já doenças degenerativas ou demências, que normalmente são condições que afetam as capacidades cognitivas da pessoa e também de distinção entre o bem e do mal. Portanto, nesses casos, tem de haver uma pessoa, um adulto responsável que consinta a vossa intervenção. E este assunto está arrumado. O outro assunto que eu gostaria de falar tem a ver com avaliação. Quando nós recolhemos informações em termos de entrevista ou quando nós observamos o comportamento das pessoas que nos procuram, pode ser necessário, em alguns casos, nós complementarmos a nossa observação e a nossa recolha de informação com provas, podem ser questionários, baterias de provas, etc. E existe toda uma complexidade envolvida com a aplicação de provas que eu não vou discutir aqui,
porque isto seria um assunto à parte e um outro vídeo prolongado, e não é o objetivo, mas apenas para vocês terem noção de que isso pode ser feito como um complemento ao processo. Nunca serve para sustentar apenas um diagnóstico ou um processo em si, porque são complementos. Também é importante eu referir que atualmente o psicólogo é o técnico que está devidamente habilitado a fazer uma avaliação psicológica, apenas. E que, obviamente, utiliza instrumentos que estão validados e adaptados para a população em qual ele trabalha. Neste caso, se nós estivermos a falar da população portuguesa, estamos a referir a instrumentos validados para Portugal. Quando nós recebemos clientes de outras nacionalidades, o técnico tem que ter isso em consideração e tem que ter cuidado na aplicação ou decisão de tomada dessas provas. E este assunto também está arrumado. Então agora vamos para o último, que, como eu digo, tem a ver no caso específico de utilização em hipnose, mas cujos princípios podem ser aplicados a um processo sem hipnose, que tem a ver com uma questão de expectativas e de informação sobre o que é que nós fazemos, como é que nós o vamos fazer e se de facto a pessoa se sente confortável com isso e se consente, se a dada altura, se ela aceita. E isto tem a ver com explicar o processo, o que é que nós vamos fazer, nomeadamente na aplicação de técnicas. E isto nós podemos fazer com modelos que tenham mais técnicas, como por exemplo o modelo cognitivo ou comportamental. A psicanálise faz menos, mas também se pode fazer. Questões ligadas à Gestalt também, terapia Gestalt, terapia focada nas emoções, enfim, há todo um processo de técnicas que nós podemos utilizar e que podemos também explorar com a pessoa em termos do que é que nós vamos fazer, como é que isso vai ser feito e se a pessoa se sente confortável com isso no momento. Por um lado, aumenta a expectativa de bons resultados para a pessoa, porque ela sabe exatamente aquilo que vai acontecer. Por outro lado, também nos permite perceber se a pessoa está confortável ou não a fazê-lo naquele momento. E falando especificamente em hipnose, neste estado, é aquilo que no modelo tradicional se chamaria uma conversa prévia, um pre-talk, acerca de hipnose. E nessa conversa, aquilo devem constar alguns pontos importantes. Primeiro, uma definição de hipnose. Uma definição que seja, obviamente, correta, mas que nós evitemos utilizar termos muito complexos, porque a pessoa não tem a obrigação de perceber e também nós ali não estamos a dar uma aula sobre a hipnose. O que nós queremos dizer à pessoa é o que é a hipnose, explicando-lhe por palavras que ela entenda. Também é útil nós percebermos qual é que é a noção que a pessoa tem de hipnose, para nós sabermos se essa noção é correta ou não e podermos eventualmente explicá-la ou complementá-la. Depois, devemos questionar a pessoa sobre mitos específicos. De novo, não é o nosso papel explicarmos todos os mitos que existem acerca de hipnose, porque nós não estamos ali a dar uma aula, mas temos que abordar especificamente os receios e os mitos que a pessoa nos traz, porque são esses, que podem criar limitações ao uso da técnica e aquilo que se pode chamar de resistência. Também é útil nós abordarmos experiências prévias, ou seja, se a pessoa já foi hipnotizada antes ou não. Se o foi, perguntamos como é que foi essa experiência, se foi agradável ou não, e o que é que a pessoa se recorda disso.
se ela nos pode explicar o que é que foi feito. Porquê? Porque se foi agradável, então nós vamos fazer algo semelhante a isso, porque a pessoa já o conhece, e se é confortável para ela, se ela gosta, por que não? Se porventura foi uma má experiência, então nós também temos que saber isso para fazermos exatamente o contrário. Portanto, tudo aquilo que foi feito e que a pessoa não gostou é para nós deitarmos para o lado. Não vale a pena entrarmos por aí. Ao mesmo tempo, também podemos aproveitar o momento para lançar algumas sugestões acerca daquilo que irá acontecer. Em termos clássicos, estamos a falar de sugestões pré-hipnóticas. Se nós estivermos a pensar no modelo ericksoniano, então estamos a pensar na ideia do seeding, implantar ideias ou conceitos que depois, mais tarde, nós vamos agarrar neles, vamos voltar a eles. E isto também é, de novo, útil para aumentar a expectativa da boa intervenção. E estas eram as 3 coisas que eu gostaria então de deixar aqui para vocês hoje. Como eu vos disse, a última é mais ligada com a aplicação já da hipnose, mas a psicoeducação e educar a pessoa sobre as técnicas, ou informar a pessoa sobre as técnicas que poderão ser feitas, é uma mais-valia para que a pessoa também se sinta confortável convosco, com o modelo, e também perceberem se é o momento adequado para o fazerem ou não. Por hoje fico-me por aqui. Desejo-vos a todos um resto de uma boa semana. Fiquem bem e até à próxima.